trazendo para vocês uma questãozinha que é certa nas provas da FCC. A FCC costuma cobrar concordância com muita frequência e o jeito da banca, né, é um jeito que sempre está associado a uma concordância que não envolve o domínio de muitas regras, mas envolve o domínio da regra fundamental de concordância verbal, que é o verbo concorda com o sujeito, então você tem que procurar o sujeito. E concordância nominal, regra básica, o adjetivo concorda com o substantivo. Basta que você domine fundamentalmente essas regras que você vai conseguir resolver a questão da FCC. Mas qual é a estratégia dessa banca para levar o candidato a erro? Normalmente, o adjetivo está distante do substantivo a que ele se refere e o verbo está distante do seu sujeito. Muitas vezes esse sujeito aparece depois do verbo, o que faz com que o nosso espírito de vigilância perca aí os erros de concordância. Então você deve ficar atento à busca dessas relações, apesar de uma inversão que a banca propositalmente vai fazer para te induzir ao erro, certo? Então vem aqui comigo, ó. É para a gente assinalar a alternativa em que a concordância está de acordo com a norma culta. Voltados ao cultivo e à difusão da memória, foi criado o CEMEL. Então aqui, ó, foi criado é a minha locução verbal, o CEMEL é o meu sujeito, o CEMEL foi criado. O CEMEL está no singular, o foi criado está no singular, esse particípio está no masculino, concordando com o CEMEL. O problema aqui é que esse particípio aqui, que tem valor adjetivo, se refere a quem? Quem é que era voltado ao cultivo e à difusão da memória? O CEMEL. Não era o CEMEL que ele foi criado voltado ao cultivo e à difusão da memória, não é isso? Percebe o que a banca faz? Ela afasta esses elementos para você não perceber que não há uma concordância ali. Eu acho que você não diria que o CEMEL foi criado para a difusão da cultura voltados. Não. Você diria que o CEMEL foi criado voltado para a difusão da cultura, certo? Você não diria que ele foi criado voltados. Mas estando longe, eu acho que essa concordância fica um pouco mais difícil de perceber. Então fique atento, porque as distâncias não envolvem a possibilidade de não fazer a concordância. Você precisa fazer a concordância apesar dessas distâncias. Então essa aqui está errado, porque quem está voltado ao cultivo e à difusão da memória é o CEMEL masculino singular aqui, tudo bem? Dão-se com regularidade a ocorrência de visitas escolares. Ora, eu tenho aqui, ó, um verbo transitivo direto, que ainda dá alguma coisa aqui, acompanhado de partícula C. Eu tenho uma voz passiva. Nós temos aula aqui sobre verbo com a partícula C. Eu coloquei o C no esqueminha para vocês. Se tiverem dúvida, é só ir lá no nosso site www.linguaminha.com.br, é claro que está aparecendo aqui, e coloca lá na busca o C no esquema para você, ou simplesmente coloca o C, vai aparecer rapidinho e está tudo esquematizado. Mas aqui, quem é o sujeito? É uma voz passiva, então o sujeito é o que é dado com regularidade, certo? O que se dá com regularidade? A ocorrência de visitas escolares. Qual é o núcleo desse sujeito? O que se dá é a ocorrência. Ocorrência está no singular ou no plural? Está no singular. E esse verbo está erradamente no plural. Aqui deveria ser dá-se a ocorrência de visitas. Perceba que o sujeito novamente está depois do verbo. Estratégia da banca para que você não perceba o erro de concordância, certo? Faz parte do acervo títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, fotografias e material audiovisual. Pergunto a vocês,
O que faz parte do acervo? Títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, fotografias e material audiovisual. Não é isso, gente, que é o sujeito do faz? E esse sujeito é um sujeito composto. Olha quantos núcleos: títulos, urnas, quadros, fotografias e material. Eu tenho um sujeito composto, certo? Pela concordância gramatical, o sujeito é composto, meu verbo vai para o plural. Fazem parte. Aí você que é estudioso deve estar pensando assim: mas eu aprendi que se o sujeito é composto e vem depois do verbo, é o que acontece aqui, ó, o sujeito é composto, tem vários núcleos e veio depois do verbo. Eu posso fazer a chamada concordância atrativa. O que significa isso? Eu posso concordar com o núcleo mais próximo. É verdade. Se o sujeito for composto e estiver depois do verbo, como ocorre na nossa letra C, eu posso fazer a concordância atrativa com o núcleo mais próximo. Ocorre que o núcleo mais próximo também é uma palavra no plural, ou seja, se eu fizer a concordância com todos os núcleos, o verbo deve estar no plural. Se eu optar pela concordância atrativa e fizer a concordância aqui só com o núcleo mais próximo, eu também vou ser obrigada a colocar o meu verbo no plural. Então, não tem para onde correr. A letra C está errada, certo? A letra D. Entre as iniciativas do CEMEL, destaca-se novamente verbo com a partícula C. Esse verbo é transitivo direto, então eu tenho voz passiva. Mais uma vez, consulta isso, porque verbo com partícula C e concordância estão ali, ó, super envolvidos. Você não pode deixar isso passar, porque para entender você precisa conhecer o funcionamento dessa partícula C. Então veja, eu tenho aqui de novo uma voz passiva. O sujeito não é quem destaca, é o que é destacado. E o que se destaca aqui? O que é destacado? A realização de exposições e o lançamento de livros. Sujeito composto, não é verdade? Um núcleo, realização, outro núcleo, lançamento. Se o sujeito é composto, o verbo deve ir para o plural. É fato? É fato. Destacam-se aqui, seria, errei aqui, ó, destacam-se seria uma possibilidade. Mas por que destaca-se não está errado? Porque eu tenho um sujeito composto, dois núcleos, que está depois do verbo. Estão vendo? E o que eu posso fazer, que a gente já viu na letra C que pode fazer? A concordância com o que está mais próximo. Quem é o núcleo mais próximo aqui? É a realização. A realização está no plural ou está no singular? Está no singular. Então, eu posso colocar o verbo no singular, porque aqui eu tenho uma concordância atrativa, que é permitida sempre? Não. É permitida aqui nesse caso, porque eu tenho um sujeito composto posposto ao verbo. Há outras possibilidades, mas não é sempre que eu posso fazer a atrativa. Também seria certo concordar aqui com os dois núcleos no plural? Também seria certo. Mas do jeito que estava errado? Não, estava certo. Eu estou procurando uma certa até agora. Essa aqui é a única que eu achei. O acervo do CEMEL contém, entre outros itens, títulos de eleitor. O meu verbo é esse aqui, contém. E quem é o sujeito? É o primeiro sujeito que apareceu aí antes do verbo. O acervo do CEMEL. O acervo do CEMEL contém, certo? Quem é o núcleo? O acervo. Esse núcleo é singular ou é plural? O acervo é singular, certo? A palavra está no singular. Então vejam, esse verbo está no singular ou no plural? Os derivados do ter na terceira pessoa do plural têm acento circunflexo. Na terceira pessoa do singular tem acento agudo. Se esse verbo está com acento circunflexo, ele está no plural. Então veja, o acervo está no singular e o verbo está no plural. Não está havendo concordância. Para que houvesse concordância aqui,
eu deveria colocar o acentinho agudo. O acervo contém no singular com acento agudo, de maneira que a minha letra D era a única alternativa em que a concordância estava de acordo com o padrão culto do nosso idioma. Então, ó, fique atento na hora de escrever para não errar a concordância e fique atento porque você vai fazer uma prova de concurso, as bancas, a exemplo da FCC, gostam muito de colocar esse sujeito longe, criar situações aí para você errar a concordância, não erre não, tá? Um beijo.